Voltando para os casos bizarros, imagina você dar uma surra no seu adversário, meter uma goleada histórica e ainda assim ser eliminado. Pois é, aconteceu lá na Champions da temporada 14-15, naquela famosa fase qualificatória que a gente chamava de pré-Champions, né? O Celtic da Escócia enfrentou o Legia Varsóvia da Polônia e tomou uma taca, beleza? Fora de casa foi 4-1, com direito ainda a 2 pênaltis perdidos pelo capitão Virdoliak, ou seja, poderia ter sido um baile ainda maior, mas esses gols não fizeram falta, né? Já que foi um 4-1, será que não? Realmente não, porque veio o confronto de volta e o Celtic mesmo em casa sucumbiu de novo para os poloneses, tomando um 2-0 e vendo então o Legia se classificar para a Champions League com um 6-1 no agregado, coisa linda demais. Só que o detalhe aqui é que no apagar das luzes do segundo jogo houve uma reviravolta. Com o placar já feito, o Legia resolve colocar em campo o lateral direito Bartosz Berezinski para jogar os últimos 3 minutos de jogo. Até esse momento ele não tinha nenhum minutinho sequer na competição, então foi aquela famosa substituição pro cara entrar, jogar um pouquinho, dar uma corridinha, sentir o gosto do jogo ali, né? Numa classificação que já estava completamente definida, 6-1 no agregado. Mas se em campo ele nem teve tempo de fazer nada, fora dele a história foi outra, porque o Berezinski tinha sido expulso pelo Celtic na Europa League da temporada anterior e assim ainda tinha que cumprir suspensão, estando então inelegível pro confronto contra o Legia. Ele não podia jogar, mas entrou em campo. Então esse jogo foi decidido fora do gramado. Exatamente, meio que no tapetão ali, né? Foi identificado esse erro do Legia e aí eles deram uma vitória de 3-0 pro Celtic, de forma administrativa, né? Como se fosse um WO. Então o que era uma vitória do Legia por 2-0 no segundo jogo, virou uma vitória do Celtic por 3-0. E aí tu soma os dois placares, o 4-1 da ida com o 3-0 da volta e dá 4-4. Então o Celtic, mesmo sendo surrado por causa disso aí, acabou classificando na época pelo desempate, que era o gol marcado fora de casa, e fazendo o coitado do Legia ser eliminado mesmo depois de ganhar os 2 jogos. Então lembra aqueles 2 pênaltis perdidos no primeiro jogo? No final das contas fizeram falta, né? E talvez o mais bizarro dessa história é que o Berezinski era titular desse time do Legia e já tinha ficado de fora de 3 confrontos da pré-Champions, ou seja, seria o suficiente para ele cumprir uma punição de 3 jogos, né? Porém aparentemente o Legia esqueceu de registrar ele no elenco dessas partidas, assim ele não pôde cumprir oficialmente a suspensão. E por isso, quando ele chegou pra esse jogo contra o Celtic, ainda tava suspenso. Vou te contar, hein, cara, que historinha esquisita, mas ó, de qualquer forma o Celtic agradeceu, passou de fase e foi eliminado pro grandioso Maribor antes da fase de grupos. Tá de sacanagem com a minha cara, cara. Quando eu li isso aqui eu fiquei indignado. Pô, valia mais a pena ter perdoado o coitado do Legia e deixar eles tentarem a sorte do que dar a vaga pra esse time do Celtic que já tinha apanhado e depois passou mais vexame ainda. Mas cara, isso me lembra quando eu era jovem e tava num torneio de Winning Eleven com os meus amigos. Eu tava destroçando um camarada lá, metendo, sei lá, um 6-0 e ele foi expulsando todos os jogadores dele pra perder apenas de 3-0. Que é o que acontece quando um time toma 5 vermelhos, né? Só pra despiorar o saldo de gols dele no campeonato. Eu tenho ranço até hoje dessa trapaça.